Agora, Pri, claro, dentro das limitações de todos os problemas, você vê o São Paulo pronto para esse jogo na terça? De falar assim, cara, vão para cima, não assim, tipo, é o que tem, vai ter que ser. São Paulo tá pronto para passar do Nacional? Você acha que... Nossa, que pergunta difícil. Tipo, confiança e não só confiança, mas assim, o São Paulo que ganhou 5 jogos agora, teve esse revés, mas é o São Paulo pronto para ganhar do Nacional? Eu acho que sim. Eu acho que o São Paulo tem plenas condições de passar, sim, pelo Atlético Nacional. Eu acho um jogo tão difícil quanto o do Atlético Paranaense, até mais um pouco, se bobear. Acho que eu vou estar mentindo se eu falar que eu estou acompanhando os últimos jogos do Nacional, não estou. Mas é um time que já deu muito trabalho na vida do São Paulo, então a gente pensa muito nesse histórico, né? Então acho que a gente vai entender as condições do São Paulo com a bola rolando. Mas dá pra você tentar ir lá, buscar um empate, quem sabe uma vitória improvável, coisa que o São Paulo fez muito bem nos últimos jogos aí contra a Inter, Juventude, enfim, e nos de casa também. E tentar, eu acho que tá sendo assim, cara, claro, eu acho que os pênaltis ali é uma coisa que abala, mas a gente tem que lembrar que ninguém titular, exatamente, tirando o Sabino ali, que provavelmente vai ter que jogar, mas também não não vai cair sobre ele a responsabilidade, né? Sempre cai mais nos caras como o Jandrei, por exemplo, até no Tapia. Então, assim, nos caras lá na frente, de questão de confiança, não teve nenhum titular. Eu acho que, sei lá, se fosse uma eliminação na conta, por exemplo, quando foi o Calera e o Nestor que perderam, aí fica meio abalado, né? Mas não é o caso, são jogadores reservas. E acho que o elenco sabe plenamente que tinha condições, que foi uma fatalidade ali que aconteceu. O São Paulo correu muito, a gente exaltou isso. São Paulo fez o que dava, cara. Se matou, não à toa segurou por tanto tempo com a menos, né? Então eu vejo o São Paulo pronto sim pra ir lá e tentar fazer isso melhor. É ter essa capacidade, esse potencial de passar a borracha, cara. Porque o futebol, ele é isso. Ele é passar a borracha de um dia pro outro, porque não dá tempo de lamentar. Então se o São Paulo fizer isso direitinho, passar essa borracha e vida que segue, pra mim tem condições. Agora, se abalou, coisa que a gente já vai saber amanhã, aí é outro cenário. Mas também não posso falar isso sem saber se é esse o cenário, né? Mas eu diria que pra quem tá muito pessimista, eu acho que assim, a situação seria muito mais catastrófica se o São Paulo tivesse no lugar do Palmeiras. Perdido uma final de Paulista para um rival em condição pior, um elenco muito melhor, e depois sendo eliminado em casa, o estádio lotado para um adversário pior. Endividado, ferrado, tudo. Eu acho que o palmeirense, por exemplo, deve estar hoje muito mais puto com o time do que o São Paulino triste com o seu. A gente sabe as limitações, tem as dívidas, tem um monte de coisa aí, tem um monte de coisa errada, tudo bem. Mas assim, eu hoje acho que o São Paulino, ele tem que confiar muito mais no seu time hoje do que, por exemplo, pegando um exemplo, o palmeirense no time dele hoje. O Palmeiras, hoje eu vejo mais assustador pro torcedor do que o São Paulo pro São Paulino. Não, e é uma coisa que a gente falava, pelo menos eu defendo, que a Copa do Brasil era a competição que o São Paulo poderia cair. E deixar um pouco de lado, né, se necessário. E assim, só caiu, mais uma vez, eu tenho plena convicção que só foi eliminado por conta da expulsão incorreta aos 4 minutos de jogo. Pra mim é isso, eu acho que não tem análise que não passe pela expulsão, ponto. Então poderia estar nas quartas de final, e se eliminado nas quartas de final, pra mim tava cumprido o papel ali. Cumprido a missão do São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo não deve mais nada ou nenhuma justificativa sobre não ter vencido a Copa do Brasil. Já venceu. O campeão de tudo que disputou. Ponto. O foco é Libertadores. A Libertadores é mais importante pro São Paulo. Pro torcedor, pra história do clube e financeiramente a longo prazo. Que garante uma vaga no Mundial, que dá uma grana pesada. Além de... Isso sem projeção de marca, e aí com todo respeito, não a Copa, não sei o que, nos Estados Unidos, em que você joga com 2 times brasileiros, isso não dá exposição de marca. Dá exposição de marca é você classificar para um Mundial de Clubes, como foi o desse ano, e que será em 2029, que se o São Paulo é campeão da Libertadores daqui para lá, tá classificado. Então eu vejo a Libertadores como uma prioridade sem deixar o brasileiro de lado. Como não dá para manter 3 competições, a Copa do Brasil, na minha visão, totalmente descartável. Sim. Já que não pode competir pelas 3. Sobre o Atlético Nacional, eu tenho acompanhado mais os resultados, não os jogos.
né, nos últimos tempos. Eles perderam peças importantes Nos, também. e nos últimos 5 jogos, uma derrota pro Deportivo Pereira, fora de casa 2-1. Depois, empate em casa contra o Santa Fé. Vitória em casa contra o Cúcuta, aí esse pela Copa da Colômbia. Empate fora de casa contra o Tolima, ou seja, uma grande dificuldade fora de casa. Grande Tolima, saudades. Tolima, 0-0. Aí contra o Cúcuta, pela Copa da Colômbia, venceu fora de casa, aí sim. E estava vencendo agora em casa o Alianza por 1-0 pelo campeonato colombiano. Tá no encerramento, terceiro colocado. Assim, é uma grande equipe da Colômbia. O São Paulo é mais time, o São Paulo é mais clube, o São Paulo é mais camisa, pra quem acredita que a camisa interfere. Eu penso que não, porque senão o São Paulo tinha passado pelo Botafogo no passado. E com todo respeito aos amigos do Botafogo, mas não tem nenhuma comparação a camisa do São Paulo com o Botafogo. Todo respeito, gosto do Botafogo, legal, bacana, mas há um bairro muito bom. há uma diferença abissal entre São Paulo e Botafogo, em questão de história. Ponto, não tem discussão. Então eu não considero essa questão camisa. Mas pra quem quer considerar, São Paulo tem mais camisa do que o Atlético Nacional. São Paulo, pra mim, chega como favorito no confronto. Acho que passa muito sobre postura fora de casa, que não é o que me incomoda no São Paulo. São Paulo teve postura contra o Atlético, contra o Bragantino, contra o Juventude, contra o Inter. E contra o Atlético, teria. Se não tivesse a expulsão a 4 minutos de jogo. Sim. Então, isso é... Então, assim, postura fora de casa, eu não tenho medo. A gente reclamava e parece que a gente já esqueceu disso, porque realmente virou a página. O São Paulo tinha uma dificuldade tremenda fora de casa. Chegava fora de casa assim, putz, hoje vai ser difícil. Não porque o time é mais fraco. Podia ser qualquer time. É fora de casa. Só pelo fato de ser fora. Então, assim, eu E acho até no Morumbi também. E chegou um momento que não tinha lugar mais, né? É isso, se o São Paulo mantiver a postura que vem tendo fora de casa contra o Atlético Nacional, acho que o São Paulo sai como favorito nesse confronto. E aí no jogo de volta, às vezes já sai até com uma classificação encaminhada se tudo der certo. É o que eu espero. Eu acho que o São Paulo é favorito nesse confronto. E eu falando só puramente como torcedor, sem análise nenhuma, só clubista mesmo, eu acho que é legal quando tem uma eliminação dessa que é antes de um grande triunfo. Porque o São Paulo vai passar do Atlético Nacional e vai se vingar do Botafogo depois nas quartas do ano passado. E quem tá aí com... já tá eliminado, eu não vou torcer. Já muda, já sai, já muda de time. Porque eu prefiro ter... Eu preferia muito que a torcida do São Paulo fosse a 5ª maior, a 6ª maior do país, mas que tivesse só os de verdade. Do que ter a 3ª maior torcida do Brasil e ter aqueles que perde um jogo ou perde uma situação ali atípica como foi, e não vai, já era. São os tricoitados. Os tricocô. Os tricoitados, né? Que aí tá louco, viu? É a ala coitada. Mas enfim, acontece, tem isso. Acabou minha vida, Ó vida, ó céu, Mas eu agora... tenho vergonha de ser São Paulino. Nunca foi São Paulino. Pra quem pensa assim, é porque nunca foi. Agora já passou, mas na hora que perde o jogo, na hora que sim. você senta no costelão curitibano, no caso eu, e penso que eu pegarei 10 horas de voo até Medellín, eu queria me matar. Agora já passou, já tô ansiosa pra... Queria ir agora. Mas na hora ali eu falei, nossa senhora, Mas é isso. Mano. Sabe o que é? Que eu falo, Deus o livre e guarde, que isso nunca aconteça. Eu vou bater na madeira 3, 6, 9 vezes. Mas se um dia, Deus o livre e guarde, se um dia o São Paulo for pra uma Série B... Tem muita gente que vai fingir que não é São Paulino. Não vai. Tem muita gente que vai largar, que não acompanha, fala, não, eu não ligo muito, eu não acompanho. Eu era São Paulino só por ser. Não vai pra Série B. Não vai. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas, quando tem algumas situações desse tipo, que você vê quem é de verdade. Então, eu não falo que o São Paulino a pessoa é mais São Paulina do que outra, que vai no estádio, que vai nos jogos. Não acho que é por isso. Mas eu acho que é nesse tipo de situação que você mostra quem é mais São Paulino que o outro. Pra mim é aí. Mas enfim, né? Fique com esse pensamento aí pra sua vida, tá bom? Como diz o Yomiko, nem de futebol curto. Não, eu tô mais vidrado em Fórmula 1, eu não vejo futebol. Parece um monte de gente assim, né? Eu torço pra Portuguesa. Eu agora sou simpatizante só. PP, rapaz. Fala, nação!
A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Ele falou sobre o Jandrei, e aí não gostei, porque ele falou, o Jandrei foram mais por motivos pessoais, não sei o que, como eu falei para vocês, ele teve uma hostilização, a família foi hostilizada, não sei o que, aquela coisa de não poder nem sair na rua, e aí quer procurar novos ares. E o que eu não gostei foi o fato dele falar assim, a gente pode, de repente, ter eles de volta em 2026, assim, pelo amor de Deus, né, meu monte? Pelo amor de Deus, não existe essa merda. Assim, já que o cara tá saindo, pode até ser uma declaração pro forma, eu acho que foi. Mas, assim, é uma declaração que, assim, não precisa machucar o coração do torcedor de São Paulo. Uma vez que ele tá saindo, que saia, vá embora, seja feliz. Agora é o momento dos goleiros da base do São Paulo. Ontem, juro pra vocês, o coração ficou, assim, macio, afagado quando eu vi o Yang como segundo goleiro do São Paulo. Fiquei feliz demais, vocês não têm ideia de como eu fiquei satisfeito vendo ele aquecendo lá. O meu filho até ontem tomou um susto vendo o Yang perto dos outros. O Yang, ele não só tem uma altura grande, só como o Yang é grande pra caralho, assim. O cara é grande, braço, perna, tronco. Você vê, assim, não é só uma questão de estatura, o cara é largo, assim, ele é magrelo, né? Mas ele é muito grande, o cara é impressionante. O tamanho, assim, físico, proporção dele pros outros é meio louco, assim, quando você olha pro cara. Ele falou sobre a redução de folha de 1 milhão no mês e mais ou menos 8 milhões no ano comparado com 2024. Eu acho pouco perto da quantidade de jogadores que saíram. De todo modo, estava se tendo uma discussão sobre a folha ter subido e ter aumentado o custo de despesa. Essas considerações de custo de despesa, segundo me falaram, contempla tudo do futebol: luva, intermediação, saída, rescisão, incidência, folha de pagamento, viagem, enfim, é um caldeirão com tanta coisa junta que fica até difícil de você destrinchar. Mas como os caras também não vêm explicar, dá margem pra merda. Então, assim, quando você não é transparente, você dá margem pra coisa ruim acontecer e para as discussões acabarem surgindo e esses debates, às vezes, muitas vezes vazios sobre isso. Outra coisa que o Belmonte falou, sobre a procura por contratações. Ele voltou a falar sobre a prioridade de ser um zagueiro, e um lateral direito, para o São Paulo reforçar no elenco, para o São Paulo trazer. Eu acho até, assim, eu acho ruim falar sobre trazer lateral por conta do Mike tá indo bem. Mas eu entendo a questão do Crespo precisar desse lateral que esteja mais agressivo na ponta, para que ele consiga contribuir ofensivamente para o time ter um outro tipo de dinâmica de jogo, para a coisa funcionar de uma forma melhor. E o zagueiro é uma questão óbvia. Já que você não vai realmente aproveitar os meninos da base, que eu acho um erro, eu acho que deveria estar com pelo menos 1 ou 2 meninos ali, mas enfim, a gente precisa ter essa ciência que realmente o São Paulo precisa ter um zagueiro, já que o Crespo não quer usar. E o Crespo pressionou e cobrou a diretoria de novo, e acho que ele está na razão dele. Essa fala dele do sou piloto de Fórmula 1, de novo, perfeito, impecável, simples, sutil, não é agressiva, não é irônica, não é debochada, ela é no ponto. Quem monta o carro é a diretoria, eu só piloto, tento dirigir ele o mais forte possível. Graças a Deus o Crespo conseguiu dar pra gente o resgate do orgulho de assistir jogos, de acompanhar partidas. Estou muito feliz de olhar, você tem gosto de assistir o jogo. Indo bem ou mal, você sabe que o São Paulo vai tentar triangular a bola, vai ter ultrapassagem, vai ter marcação, vai ter busca pelo gol, o São Paulo vai buscar dominar a partida. Ontem até não começou tão bem, o São Paulo demorou até encontrar espaços, o Vitória começou marcando muito bem, o Carille faz muito bem isso. O São Paulo, com calma, com paciência, com trocas de passes muito rápidos, conseguiu chegar várias vezes. E ontem dava para ter sido assim, uns quatro gols a gente podia ter marcado. O Vitória podia ter marcado 1, 2 no máximo.
Mas o São Paulo fatalmente podia ter tranquilamente marcado os 4 gols se tivesse tido um pouquinho mais de capricho nas finalizações ontem. Então, assim, é um resgate novo. Eu acho que quando voltar, realmente, o Luiz Gustavo, eu acho que vai ser uma adição fantástica. Eu particularmente vou dizer para vocês, já faz tempo. Eu acho que vai ser uma adição fantástica para o grupo quando o Luiz Gustavo voltar, pela polivalência, por ele poder jogar na zaga, melhorar a saída de jogo, um sistema de jogo protegido, bola aérea, construção, chute de fora da área. Eu tenho certeza que o Luiz Gustavo vai ajudar muito. Acho que o Wendel, quando voltar, também vai ser outra adição muito boa, porque vai poder duplar melhor, mas fiquei feliz pelo Patrick. O Luan também achei muito bom. Enfim, tô realmente animado com as perspectivas que a gente tem, com as possibilidades que teremos, mas ainda acho realmente que falta essa capacidade da gente conseguir contratar pelo menos mais um zagueiro e esse lateral agressivo do lado direito para a gente entrar. Bom, meus amigos, como eu tenho um compromisso lá depois, eu não quis deixar de gravar o vídeo, que está aqui junto com vocês nesse Dia dos Pais, fazer breves comentários felizes. Já criticamos o que a gente tinha que criticar, já apontamos o dedo na ferida das falas, inclusive, que eu achei fora de propósito e achei meio fora do tom até do Belmonte. Parece que a gente está na crista da onda e não está. Acho que o tom, não que o que ele tenha falado nenhum absurdo, mas o tom dado, parece que a gente está voando e não está. A gente está saindo agora, botando a cabeça para fora d'água, mas acho que a gente tem que buscar as contratações. E lembrando, ele falou, não vou gastar, que é o que a gente já tinha dito já há meses, não vamos contratar ninguém, não vamos botar taxa de transferência, vamos continuar tentando jogadores livres e jogadores com taxa de empréstimo para fazer as coisas todas. Pausa Tamo de junto? 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que o negócio é o seguinte, ó. O Luan, que a gente elogiou bastante, né? O Luan aí contra o Vitória, então muito bem. Você vê que cada jogo que passa ele tá melhor fisicamente, mais intenso, né, cara? Inclusive quase deu uma assistência pro André Silva, que o André Silva acabou finalizando na trave, né, cara? Então entrou bem demais o Luan. E o Luan, que como todo mundo já sabe, né, não é novidade pra ninguém, o Luan teve problemas extra-campo. Entendeu? Ele teve, né, tem informação com o Globoesporte.com que ele estava com sintomas de depressão, então ele teve vários problemas fora de campo aí, e ele tá se recuperando, né, cara? Não só, né, a pessoa Luan tá se recuperando, mas como jogador aí. Também a gente fica muito feliz, né, porque o jogador que a torcida do São Paulo tem um carinho muito grande por ele. E ontem, no domingo, o São Paulo divulgou aí, né, cara, soltou os bastidores da vitória contra o Vitória. Entendeu? E olha só o que o Luan falou depois do jogo. Abre aspas pro Luan. Eu sou chato com os mais novos, que eu já errei pra caramba nessa vida, pra eles não desperdiçar essa chance. Clube igual a esse, vocês não vão encontrar, fecha aspas para o Luan, né, falando que é chato com os garotos, né, pra eles não errar, né, cara, como aconteceu com o Luan, né, que teve vários problemas fora de campo, entendeu? Aí problemas disciplinares, né, cara? E vários outros fatores aí, o que atrapalharam muito ele dentro de campo. Ele fala, né, que é chato com os garotos, porque os jogadores não podem desperdiçar a chance que eles têm de estar no São Paulo, porque um clube igual o São Paulo, eles não vão encontrar, né? Foi o recado que o Luan deixou aí, né, que ele falou ali no vestiário, pós-vitória contra o Vitória, né? Então, cara, a gente fica muito feliz de ver que o Luan tá se recuperando, como eu falei, nos dois aspectos, tanto como pessoa quanto como jogador, até porque pro cara jogar bem, né, cara, conseguir mostrar dentro de campo, ele tem que estar bem mentalmente, né? E a gente vê claramente que ele tá cada vez melhor aí, entrou bem demais. Eu fiquei surpreso com o Luan, né, porque ele tava, né, jogando já numa intensidade maior do que nos últimos jogos, mais rápido, entendeu? E isso é óbvio, né, que ao decorrer dos jogos que ele vem entrando, ele vai estando cada vez melhor fisicamente, né? E além dele estar bem melhor fisicamente, isso é visível, ele também jogou muito, né? Teve um desempenho muito bom nos minutos ali que ele teve em campo e tá dando espaço, né, cara? Ele tem que ganhar mais oportunidade porque ele tá bem, né? Ele tá bem e a gente fica bastante feliz com isso, cara. É um jogador que eu gosto bastante dele e ele é muito bom volante, cara. Aquele camisa 5, pitbull, marcador, morde pra caramba, entendeu? Eu gosto bastante dele mesmo. Toda a torcida do São Paulo gosta bastante do Luan. Aí, né? Um cria de Cotia da base e todo mundo tem um carinho, um respeito aí por ele. Bom, vamos avançando aqui agora, meu parceiro, e temos aí uma baita de uma notícia. A gente comentou com vocês aqui que o São Paulo viajou ontem, né, aí para Medellín, na Colômbia. E antes do São Paulo viajar
para a Colômbia, né? O nosso querido Alan Franco assinou a sua renovação. Finalmente, né, cara? Meses e meses de novela, mas finalmente ele assinou a rescisão e agora sim tá com seu contrato renovado com o tricolor. Informação do Globoesporte.com. O São Paulo acertou neste domingo a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco por mais 3 temporadas. O defensor assinou o novo vínculo no CT da Barra Funda antes da viagem da delegação para a Colômbia. Tá? Então, ontem, ali, antes de viajar para a Colômbia, foi quando, na verdade, o Alan Franco assinou a sua renovação de contrato com o São Paulo. O argentino tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2025 e já poderia firmar um pré-contrato com outra equipe. O novo acordo de Alan Franco com o clube conta com reajuste salarial e vai ser válido em um novo contrato até o dia 31 de dezembro de 2028, tá? É óbvio que ele tem um aumento salarial, né, cara? Toda renovação o jogador ganha ali o aumento salarial, com contrato até o dia 31 de dezembro de 2028. 3 anos de contrato aí, né, cara? Essa nova renovação aí do Alan Franco. O GE ouviu de pessoas próximas ao zagueiro que ele não tinha nenhum interesse em deixar o São Paulo. Apesar disso, os seus agentes queriam, antes de sacramentar a renovação, definir o imbróglio financeiro antigo com o clube, né? Que é aquela dívida que o São Paulo tem ainda, né? Com os empresários do Alan Franco, mas foi feito esse acordo aí, tanto que ele assinou a renovação. Então, finalmente, acabou a novela. Nosso querido Alan Franco fica por mais 3 temporadas. Não que fique por mais 3, né? Mas renovou por mais 3, né? Porque pode ser que amanhã ele chegou a proposta para ir embora, pode ser que joga a vida inteira no São Paulo, né? Mas tá aí, contrato renovado, Alan Franco até 2028. Baita de uma notícia. São Paulo, que se você pegar desse ano, né, cara, desde de janeiro para cá, o São Paulo renovou já uma série de contratos, né, incluindo jogadores já do elenco principal e também de jogadores de cotilha, né, que estão na base ainda. E se você pegar todos os jogadores que renovaram, um dos mais importantes aí era o Alan Franco, né, e foi o último aí, né, dessas inovações a acertar, só acertou agora. E ainda bem, né, porque, pô, ele é titular absoluto do time do São Paulo e não dava nem pra cogitar perder o Alan Franco. Então tá aí, baita de uma notícia, finalmente, nosso querido Alan Franco assinou a sua renovação de contrato com a equipe do São Paulo, né? Baita de uma notícia aí mesmo, né, cara? Ele que desde, nós estamos em agosto, né? Agora a gente tá no mês de agosto, mas desde de junho, né, cara? A partir do primeiro dia de junho, ele já estava apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Ele estava um pré-contrato com outro time, né? E em dezembro, acabando o contrato com o São Paulo, ele já poderia ir para outro clube, né? Algo que não dava nem para pensar aí. O GE até trouxe aqui um pedacinho, né? Que o GE ouviu de pessoas próximas, não só do Alan Franco, mas ali no dia a dia da Barra Funda, que ele sempre deixou claro que ele queria ficar no São Paulo, né? Ele nunca ficou, como é que eu posso falar, forçando a saída, ou os empresários ficou falando que tinha vários times interessados dele para valorizar o jogador, coisa que acontece muito, né? Ele sempre deixou claro que ele queria renovar com o São Paulo, né? E além, evidentemente, de ajuste salarial, tempo de contrato, tinha também a dívida que o São Paulo tinha com os empresários, né? Os caras não iam assinar uma renovação do jogador dele com o São Paulo, jogador valorizado, e que tinha uma dívida ainda pendente com o São Paulo. Os empresários não iriam assinar até resolver essa dívida, sendo uma coisa bem óbvia, entendeu? Bem óbvio aí, mas já foi tudo resolvido da melhor maneira, belezinha, meu parceiro? Bom, vamos seguindo aqui e vamos falar aí sobre mercado da bola, porque o negócio é o seguinte: São Paulo tá aí no mercado, né? Em busca de um zagueiro que precisa muito, não só de um zagueiro e um lateral direito. E a situação na zaga ficou ainda pior depois que o Arboleda se machucou. Gabriel Sá, de olho no mercado por um zagueiro e sem verba para pagar por uma transferência. Inclusive o Belmonte falou na entrevista na Zona Mista, depois do jogo contra o Vitória, que o São Paulo não vai gastar nenhum centavo para comprar jogador, né? Só vai chegar livre aí ou por empréstimo. Não é nenhuma novidade, a gente já sabe desde o começo do ano, mas dessa vez foi o próprio Belmonte aí que falou. Bom, o São Paulo tem interesse em repatriar o zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos, livre no mercado após 10 temporadas na Atalanta. O Tolói tem sondagens do mercado italiano e de alguns clubes da Arábia, mas não fecha as portas para o futebol brasileiro. Ponto importante, o São Paulo tem feito sondagens no mercado e busca um zagueiro livre ou que chegue por empréstimo gratuito, tá? Aí o Gabriel ressalta aqui que o seguinte: o São Paulo tem interesse no Tolói,
mas ainda não existe uma negociação em curso por enquanto. Mas o São Paulo sinalizou interesse aos empresários do jogador. Então o São Paulo tá fazendo o seguinte, ó. O São Paulo, evidentemente, né, junto com o Scout, tem lá vários jogadores lá, né, zagueiros livres no mercado. O São Paulo tá fazendo sondagem, né, cara, aqueles contatos iniciais. E o São Paulo fez um contato com os empresários do Tolói, como informou o Gabriel Sá. Não tem um negócio, não, vamos contratar você por X por mês, por tanto tempo de contrato. Não é isso ainda. Isso é a negociação, coisa que não está acontecendo ainda. O São Paulo fez uma sondagem, né, demonstrou para os empresários que o São Paulo tem interesse no jogador. Vai entender uma sondagem aí e não uma negociação. Vocês vão lembrar que, recentemente, uma semana atrás, né, uns 15 dias atrás, o GE, o Globoesporte.com trouxe a informação de que o São Paulo tinha ido até o Tolói, tinha conversado com ele, mas não tinha chegado no acordo. A informação foi essa: o São Paulo foi atrás, conversou, negociou, mas as partes não chegaram a acordo. Foi a informação que o GE trouxe. Aí agora, de novo, vem esse assunto em pauta, que é do Tolói. Dessa vez, informação que o Gabriel Sá traz que o São Paulo sinalizou interesse. Né? Então vamos ver se o São Paulo vai abrir negociação, né, se vai ter alguma mudança aí. Mas o fato é que, segundo o Gabriel Sá, o São Paulo voltou a ter interesse aí no Rafael Tolói, né, cara? Enfim, cara, a gente tem muito problema de lesão já, né, cara? Muito jogador machucado, muito jogador com mais de 30, e o Rafael Tolói tem 34 anos, velho. Isso que me pega. Eu acho ele bom zagueiro, acho que tecnicamente ele poderia, sim, agregar aí, mas 34 anos, cara. 34 anos é complicado, mas pro time que tem muito jogador machucado, o calendário no Brasil é uma loucura, como a gente sabe, né? Beleza, que agora a gente foi eliminado da Copa do Brasil, então a gente vai ter algumas semanas aí que a gente não vai jogar, né? Porque o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, mas, cara, assim, eu já falei pra vocês desde o começo do ano, cara, o São Paulo tem que parar de buscar jogador aí, com essa idade, né? Porque tem muito jogador machucado, vocês estão vendo que o Oscar não consegue jogar, olha o tempo que o Lucas demorou pra se recuperar. Entendeu? Jogadores mais velhos, é óbvio que demoram mais para poder voltar. Só você pegar aí, né, o exemplo que eu dei do Lucas do Oscar, e você pega o exemplo do Pablo Maia, por exemplo, que apesar de não estar jogando bem no melhor nível dele, o Pablo Maia voltou aí se recuperou da lesão que ele teve, né, fez cirurgia e tudo mais, ele voltou 1 mês e meio, né, cara, de forma antecipada do previsto, né, cara. O cara tinha previsão de voltar e o tempo ele voltou 1 mês e meio antes. Até porque ele é um jogador de 23 anos, né, cara? Então, evidentemente, quanto o jogador mais velho ele tem dificuldade para voltar de uma lesão e o mais jovem se recupera mais rápido. Mas tem que levar em conta também que, se o São Paulo vai buscar jogador aí livre no mercado, é óbvio que vai ter muitos jogadores aí mais experientes, né, com o contrato acabando, que vão estar livres. Óbvio que se você quiser contratar jogadores bons, promissores, jovens, é óbvio que vai ter que gastar, coisa que o São Paulo não vai fazer, né? Não já está fazendo desde o começo do ano e vai continuar não fazendo. Só vai trazer jogador livre aí ou por empréstimo, né? Ele tem 34 anos de idade e tá livre aí no mercado. O perfil aí do Twitter, por fora das quatro linhas, que é um perfil muito bom, ele colocou aqui, ó: não sei se a diretoria pensa por esse lado, mas o Tolói também envolve encaixe. Afinal, foram muitos anos jogando em uma linha de 3 zagueiros do Gasperini. A adaptação seria mais rápida, tá? Então o Tolói tá acostumado a jogar nesse sistema. Ele jogava na Atalanta, ele ficou 10 anos na Atalanta, e quando o Gasperini era técnico da Atalanta, ele jogava com 3 zagueiros, né? Então o Tolói já tá acostumado nesse esquema, né? Seria uma adaptação aí bem mais fácil, bem mais tranquila o Rafael Tolói chegando aí no São Paulo. Fora que, né, rapaz, ele tava 10 anos na Atalanta, jogador que jogou na seleção da Itália, né? Se eu não tenho nada que ele jogou, se eu não tô maluco. E, cara, chegada do São Paulo em Medellín, quase 2 da manhã, horário de Brasília. Chega o tricolor paulista para o jogo contra o Atlético Nacional.